Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Eu confesso que dei uma sumida por alguns dias, porque precisava reorganizar algumas ideias. Eu sinto que esse podcast ele acaba me trazendo uma margem muito positiva das minhas evoluções ao longo dos anos. Esse podcast existe desde 2020, né? Em 2019, 2020, por ali, quando ele começou. E ele me traz um amadurecimento que talvez em outra época da vida eu olhasse para um episódio de podcast e me sentisse culpada por não estar gravando. Até eu descobri que não, que tá tudo bem, e demorou anos para que eu me sentisse confortável na minha própria pele e entendesse que tá tudo bem as pausas, que tá tudo bem não fazer tudo o tempo inteiro, que tá tudo bem não controlar tudo o tempo inteiro também. Deu trabalho não me cobrar, deu trabalho não achar que eu estava justificando erros com outros erros ou dificultando o meu crescimento por outras margens. Eu quero muito que esse podcast aconteça de forma leve. E eu quero gravar ele para o resto da minha vida. E se é o resto da minha vida, a minha vida inteira, eu preciso fazer com carinho, eu preciso fazer com cuidado, eu preciso fazer com cautela. E eu tô levando isso até para as gravações dos meus vídeos nas outras redes. Essa pressa dentro das minhas páginas, agora ela tá cada vez mais clara dentro de mim. Eu sinto hoje meus vídeos mal feitos, mas o que tá ali escondido não é uma entrega mal feita, mas uma pessoa com pressa de entregar um conteúdo, uma pressa de fazer as coisas chegarem em algum lugar. Em contrapartida, eu peguei muito aquela ideia do antes feito do que perfeito para que eu justificasse talvez a falta de cuidado ou trouxesse a responsabilidade para a pressa de fazer acontecer. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês agora, sobre a nossa pressa de fazer as coisas acontecerem e sobre a ideia de que tudo tem que acontecer tão rápido que a gente ache que quando alguma coisa toma uma proporção diferente, ou é azar ou é sorte, e não uma sequência de entrega e uma sequência de expectativa. Porque quando as coisas costumam a dar muito certo, a gente tem uma visão de sorte. E é como se a gente não tivesse ela quando as coisas também não funcionassem. Quando na verdade é uma linha bem tênue entre tudo que dá certo e tudo que acontece de um jeito diferente. Mas nada dá errado. É uma lição que eu tenho aprendido no último ano. No meu aniversário agora desse ano, eu pedi a Deus clareza. Que Ele me entregasse muita clareza para o ano de 2025. O que eu esperava, clareza sobre as pessoas. O que eu descobri, clareza sobre mim. Sobre o modo que vejo a vida, sobre o modo que eu funciono, sobre o modo que eu acredito nas coisas. E a pressa de fazer com que tudo caminhe de um jeito muito diferente acaba me fazendo perceber que eu tive sorte em tudo. Até nas coisas que deram errado, porque não é o errado. As coisas aconteceram de um modo diferente de como eu pensei, de como eu planejei. Mas nada errado. Independente de qualquer frustração que tenha acontecido, eu fui fiel a mim, às coisas que eu acreditava. Então, quando eu dei a pausa nesse podcast nas últimas 2, 3 semanas, a ideia da perfeição, ela não foi abandonada, ela foi ressignificada.
Se isso é importante para mim, talvez demande mais tempo de mim, talvez demande mais concentração de mim, talvez precise de que tenha espaçamentos para acontecer. A nossa ideia do pra já funciona, faz com que a gente acelere um percurso que ele só vai funcionar no tempo certo. O nosso choro não apressa processo, o nosso medo não acelera processo, a nossa coragem não acelera processo. A cada ano, a cada experiência, a cada processo, a gente aprende um pouquinho mais sobre nós mesmos. Ontem uma amiga me perguntou assim: Manu, aquele amor da adolescência, aos 12, que você disse que amou muito, foi o grande amor da sua vida? E aí eu respondi a ela que o amor muda a cada nova experiência. Não existe o grande amor da minha vida, não existe o grande amor da sua vida. Existe alguém que você amava do jeito que você sabia amar e agora você ama de outro jeito, completamente diferente, outra pessoa, numa intensidade diferente através dos teus aprendizados e percepções. Talvez com mais cuidado, mais cautela, mas com outras percepções. Talvez a minha entrega nas redes sociais tenha sido reduzida não por desinteresse da minha parte, mas por interesse melhor de entregar qualidade, de não entregar uma Manu cansada, uma Manu com uma expectativa alta sobre si mesma. Eu visualizei meu Instagram antigo e tudo que eu consegui encontrar no meu perfil foi ansiedade. Vídeos totalmente sem narrativa, cada um falando de um assunto completamente diferente, um emaranhado de informações numa ideia de salvar o máximo de pessoas possíveis. Acabei confundindo quantidade. Acabei entregando muita coisa para muita gente. Ajudei um ou outro, sem me conectar verdadeiramente com todo mundo. Porque do lado de dentro tinha alguém com pressa de perfeição, com pressa de entrega real, numa concentração de fazer tudo certo. Talvez agora eu tenha aprendido uma relação melhor com sorte. É uma sorte acordar, é uma sorte ter o que comer, é uma sorte ter amigos, é uma sorte ter qualquer que seja a demanda que eu tenha na vida. Ela está ligada a uma pessoa de muita sorte. Assim como você, que está aí do outro lado me escutando. Você é uma pessoa que tem muita sorte. Independente do quanto você entregue no teu dia a dia, você segue vivo, você segue ativo, você segue indo e voltando do trabalho todos os dias intacto. 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 De verdade. Já pensou se não tivéssemos mais nenhuma sorte? Até naquele dia que a gente se acha sem sorte, a gente ainda tem uma cama para deitar, comida para comer. Às vezes, quando a gente se acha totalmente sem sorte, a pressa, que é a pauta de hoje, faz com que a gente se desconecte da realidade que a gente tem. Se desconecte do que realmente é real. No emaranhado de informações na internet, talvez a gente se visualize sem sorte, com uma pressa absurda de alcançar a tal sorte que outras pessoas têm. Talvez agora seja uma hora, faltando aí 3 meses para o ano acabar. Talvez agora seja a hora da gente olhar para a gente com cautela, com cuidado, com uma percepção mais ativa, entender os nossos cansaços, entender a nossa vontade de dormir, a nossa vontade de afastar, a nossa vontade de chorar. Tudo isso é aceitável, tudo isso é humano,
Tudo isso é da gente, de uma construção nossa. Volta e meia encontro pessoas chateadas por estarem com sono. Queria dormir menos, queria sentir menos sono. Talvez o sono cortado, que muitas vezes eu vivi, era eu me cobrando, eu juntando com o outro lado, eu me apoiando e me aliando a um mundo totalmente conectado com qualquer coisa menos comigo. Talvez a minha responsabilidade na minha autocobrança esteja eu indo para o time oposto, eu ficando do lado de quem não está do meu lado. E em vez de me apoiar, de me abraçar, de me preparar um chá e sim me autorizar a dormir mais cedo, eu só quis me juntar a pessoas que não gostam de mim, que não confiam em mim, que não acreditam nelas. Há um perigo muito grande em uma margem muito alta de autocobrança. É como se você se juntasse aos seus inimigos contra você. É como se o outro te ajudasse a montar uma arma para que você se faça uma maldade. É pesado, é perigoso, mas talvez a gente faça isso todos os dias quando a gente espera a perfeição. A gente já tem gente demais esperando isso da gente. A gente já tem cobrança demais acontecendo no externo. Volta e meia, você vai precisar de um abraço. E ele vem do lado de dentro. E é complicado, vai ter muito dedo para apontar e pouquíssima mão para abraçar. É muito dedo e pouco abraço. A conta fica injusta, fica inválida, fica inconstante. Quando você percebe, tá com a saúde totalmente debilitada, se achando alguém que não tem sorte. Talvez a vida esteja tão bagunçada, as tuas coisas estejam tão bagunçadas, que você não perceba nem a sorte de ter a audição. A audição de estar aqui escutando isso. Manu, em que momento eu posso então começar as mudanças para que me leve a acreditar que eu tenho sorte? Talvez agora, depois de você escutar isso. Toda e qualquer mudança da sua vida, você não está atrasado se antes você não sabia sobre isso. O reloginho só começa a contar a partir do momento que você descobriu o que precisa ser feito. No caso, o meu reloginho disparou na estrada, vindo embora para casa nesse final de semana. E o teu reloginho ativa a partir de agora. Dá uma olhada no relógio, vê a data. É a partir de agora que talvez devamos parar um pouquinho, organizar nossa mente, olhar para os 4 cantos, fazer um 360 do ambiente e perguntar para si mesmo: e se eu não tivesse mais nenhuma sorte? A gente tem sorte pra caramba. O problema é que a gente se mistura na pressa dos outros e vira uma pressa da gente. Talvez a gente já é feliz e não se dá conta. Talvez a gente tem sorte e não se dá conta. Mas o fato de eu ter me ausentado por esses dias, o que era uma cobrança no ano passado, de voltar imediatamente a gravar episódios, numa ideia de suprir a expectativa de todo mundo, dessa vez não. Dessa vez estou de volta, baseando só na minha própria expectativa de gravar episódio quando ele realmente fizer sentido. Só quando eu realmente tiver algo a dizer, porque isso não está relacionado à disciplina, está relacionado a eu mesma fazer sentido. E só depois entregar. E acredite, qualquer coisa que demande autoconhecimento, demanda. Qualquer coisa que precise de autoconhecimento, demanda autoconhecimento. Parece redundante, mas você vai entender depois. Qualquer coisa que demande de você tua energia, precisa que você esteja bem.
qualquer coisa que dependa do teu amor, do teu cuidado, qualquer coisa que dependa da tua educação, da tua produtividade vai depender exatamente dessas coisas do lado de dentro. Qualquer amor que você esteja disposto a demandar, você vai ter que estar carregado do lado de dentro. A gente não pode dar o que não tem. Agora eu não tenho pressa. Eu tenho lucidez, clareza e mansidão. Por conta de uma frase de uma amiga, enquanto eu desabafava para ela todos os problemas do mundo, deixando claro para ela que eu estava cansada sobre a visão da internet ao meu respeito, as coisas que eu postava, porque às vezes eu só estava indignada com uma coisa e eu queria dar pontos de vista. E ela simplesmente toca no meu braço e diz: tá sentindo o toque aqui no teu braço? Eu disse sim. O que isso quer dizer? Aí ela: eu tô querendo te dizer que isso aqui é real. O resto é fruto de imaginação, é fruto de contextos externos. O real tem toque, o real tem conversa, o real tem olho no olho. O real precisa ser dito, com mansidão, com paciência e com cuidado. E eu espero que nessa loucura que esteja a tua vida nesse exato momento, tu comece minimamente organizando o básico, antes de entregar qualquer coisa em qualquer lugar que seja. Talvez tu precise de uma boa noite de sono antes de entregar o teu melhor para alguém. Sei lá, a conta fica injusta. Vai que um dia a gente não tem mais sorte, né? Bom, esse é o episódio de hoje. Que bom que você tá aqui. Que bom que você sempre volta. E se você é novo, sinta-se em casa. Aqui não é Minas, mas eu juro que tem sempre bolo quentinho e café. Não dá para oferecer acarajé todos os dias. Fica bem, se cuida e até o nosso próximo encontro. Te espero aqui. Um beijo.